Fala pessoal, tudo bem? Que massa, bom ver vocês aqui, vamos embora. Já estamos na nossa aula de número 37. O tempo voa, não é mesmo? O tempo voa demais. Estou bastante feliz gravando hoje, aqui é uma terça-feira. Eu pude passar, não tive férias ainda, meu Deus, 6 anos sem férias, mas eu passei o último final de semana na praia. Fazia muito tempo que eu não ia pra praia e você logo nota no meu bronze, não é verdade? Tá, não é verdade, eu sei. Eu estive na academia ontem e as pessoas nem notaram, cara. Pensa a minha tristeza, mas eu tenho que me aceitar, não é verdade? Eu sou nórdico, de sangue nobre, das terras altas, da Europa, enfim, eu vou ser sempre branco. Cara, acho lindo aquela pele morena, bronzeadaça, né? Ou aquela pele jambo, afro, e aí eu não consigo pegar uma corzinha, velho. Não, é uma desgraça mesmo, mas tudo bem, cada um com a sua cor, todo mundo feliz, a gente tem que se aceitar, eu vou ter que conformar que eu sou assim. Uma infelicidade. Velho, não pego cor, que droga. Vamos lá. Então você acha ruim? Vai ver como é que é ser chamado de branco leite desbotado. É horrível. Mas vamos lá, hoje vamos falar de tag questions. Por quê? Porque eu tô aqui conversando com você e tô usando tag questions e você nem notou. Não é verdade? Ó, acabei de usar uma. O que é uma tag question? Ah, contextualizei a aula do jeito que você nem percebeu que ela já tinha começado. A tag question, ela é essa perguntinha que a gente faz no final de uma afirmativa ou de uma negativa, a título de receber uma confirmação ou deixar o nosso discurso mais natural. Eu posso vir aqui e ficar falando igual um robozinho, né? Hoje falaremos sobre as tag questions, daí já dou a definição. As tag questions são pequenas perguntas que fazemos ao final de uma oração. Enfim, mas não. Eu estou usando um discurso bem natural e essa é a finalidade da tag question. Só que ela cai. Ela é importante por vários aspectos, para a gente falar inglês de maneira mais natural e também porque cai, compõe a prova, certo? Então a gente vai ver, é um conteúdo de um caráter um pouco mais mnemônico. Putz, que palavra é essa, tio Rê? Mnemônico tem a ver com técnicas de memorização, tá? Então é isso, é um assunto um pouquinho mais decoreba, mas que tem impacto às vezes no nosso texto. A finalidade é bem essa mesmo, é deixar a coisa mais descontraída, por isso que eu comecei hoje, claro, sem mentir pra você, sim, eu estive na praia, embora não dê pra notar, certo? Cara, uma desgraça. Você fala, pô, não vai passar bronzeador, bronzeador que chama, né? Eu passo bloqueador solar. Bronzeador jamais, tá louco? Eu perco o couro. Já tive que tirar uma mancha das minhas costas e eu sou assim, cheio de mancha na pele, sabe assim? Né? E aí, porque podia virar um câncer de pele, então eu passo bloqueador mesmo, azar, né? Chega um branco reluzente na praia, as pessoas riem, mas eu não tô nem aí. Então vamos lá. Olha só, tag question também é chamado de question tag, sabia? Tem gente que chama de tag questions e tem gente que inverte o nome e fala question tags. Daí esse S vem parar aqui. Vamos escrever do lado bonito pra você, né? Ó, tem gente que chama de question tags, tá? Bom, ali está a definiçãozinha dela conforme a gente já viu. Usamos quando dizemos algo, mas não estamos completamente certos se é ou não verdade. Então, pedimos uma confirmação. Esse é um dos usos dele. O uso mais comum não é só para você confirmar algo, não. É para você simplesmente tornar o discurso mais informal, mais natural, tá? Então ele dá um exemplo aqui, ó. You eat sweets, don't you? Ó, olha a tradução disso, ó. Você come doces. Não come? Peraí, para tudo. Nesse primeiro exemplo você já viu qual é a encrenca aqui. A gente tem isso no português e a gente usa de uma maneira totalmente diferente, tanto que eu traduzi algo que nem tá ali, porque eu preciso ajustar. O verbo comer tá aqui, ó. Aí eu faço uma frase afirmativa. O que é parecido com o português? Quando a minha primeira parte da frase, antes da vírgula, é afirmativa, o question tag é negativo. Isso está bastante claro. E o inverso também. Se a primeira parte é negativa, o question tag ele vai ser afirmativo. Por exemplo, você não gosta de sol. Gosta? É um exemplo, tá? Então o que acontece? A primeira parte negativa, a segunda afirmativa. Só que, olha só como é que eu traduzi a primeira parte. Você come doces. No português a gente diz o quê? Não come? Ó, não come. Aparece o verbo aqui. No inglês só apareceu o auxiliar. O auxiliar e o pronome. Então veja, o question tag é sempre formado por um pronome, tudo bem? Nunca um nome de alguém. Nunca um nome, um pronome. Tá certo? E ele não é igual ao português. Vamos continuar aqui. Tag questions são muito usados na fala do dia a dia e na escrita informal, conforme eu mencionei, podendo também serem usados para tornar uma conversa mais descontraída e interativa. Olha só, afirmativa aqui, negativa aqui, tá certo? Esse it's é a abreviação de it is.
Aí você nota que ele passa para cá, o verbo to be, no contrário, certo? E a gente sempre usa um pronome. Então a tradução fica, está quente hoje, não está? Legal? Quando é o verbo to be, é realmente muito fácil de você usar esse cara aqui. É realmente muito, muito fácil, tá bom? Então, aqui tem algumas regrinhas, mas eu prefiro construir o raciocínio com você. Quer ver, ó? Vamos pegar uma com o verbo to be e vamos fazer aqui uma separação em que a gente vai pegar algumas afirmativas e negativas, tá? Olha só como é fácil isso aqui que vai adiantar a nossa aula. It's hot. Vamos pôr tudo separadinho, né? It is hot here. Tá? Daí eu faço a perguntinha aqui, tá bom? Mas vamos usar no passado também? Ó, vamos usar no passado assim. It was nice. Uma frase que diz assim, foi legal. Pra você dizer, não foi? Aí eu tô usando o verbo to be aqui, tá tudo muito fácil, então vamos criar uma frase com verbo normal? Por exemplo, assim, ó. Vamos usar o pronome they. Eles. They like pizza. Vamos imaginar que você vai fazer lá, pedir uma pizza para uma galera, você fala, eles gostam de pizza. Não gostam? A gente vai fazer essa pergunta. Agora vamos fazer com o he. He likes pizza. Porque você vai ver o que muda. Tá bom. E vamos fazer uma no passado, tá bom? Porque o resto vai ficar cada vez mais fácil. Uma no passado, por exemplo, she worked hard. Lembra do ED? Ó, essa matéria a gente aproveita para revisar. E uma no futuro que pode ser com we, né? We will travel. Então tá bom. Olha que bacana tudo isso daqui. Agora vamos lá. Como é que eu faço o question tag antes de entrar nos casos especiais? Como é que eu faço essa perguntinha? Gente, usa tudo que a gente já estudou e faça o contrário. O question tag é sempre uma pergunta, portanto, lembra do nosso macete que em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Primeiro ponto, pacífico. Outra coisa importante, vamos fazer o seguinte aqui, eu já quero mudar aqui, ó, para Jane. Eu quero que você veja, vamos mudar aqui para Bob. Eu quero que você veja que eu nunca posso repetir um nome. Só se usa pronome no question tag. Só se usa pronome. E o melhor macete de todos, de tudo que eu vou te falar aqui, é você usar o conhecimento que você já tem. Sempre comece fazendo o contrário do que está escrito. Então, olha só. A primeira frase está escrito It is hot here. Está quente aqui. Aí a gente vai fazer o não está? Primeiro passo é eu fazer o contrário do it is. E o contrário do it is é it isn't. Não preciso nem escrever o resto. Já sei o que vai aqui, ó. Agora o que eu faço? Agora eu vou pegar da onde eu fiz o contrário da frase, ó. Eu fiz o contrário de it is. Negativo de it is, it isn't. E coloco aqui atrás. E coloco aqui atrás, só que como é uma pergunta, o verbo passa para frente do pronome. Isn't it? Ó, it is hot here. Isn't it? Legal, né? Agora vamos lá, vamos para de baixo. Na de baixo eu tenho o verbo to be. Opa, botão errado. Na de baixo eu tenho o verbo to be, mesma coisa. Qual o negativo do it is? O negativo do it is não é it was. É, não é? Então, o negativo de it is é it was. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer, perdão, it was, it wasn't. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora jogar esse cara aqui invertido. Então a frase aqui está dizendo, foi legal. Aí eu quero fazer aqui o não foi? Ó, eu vou fazer o quê? Eu coloco invertido, wasn't it? Que a gente junta na pronúncia, wasn't it? Cara, é muito fácil. Quando é o verbo to be, você usa o próprio verbo to be. Quando não é, cuidado. Por exemplo, they like. Qual o negativo do they like? Negativo de they like é they, lá do simple present, don't like. Nem precisava escrever o like. Já sei o que vem aqui, ó. Toda vez que eu tenho que fazer isso, eu uso o auxiliar aqui na question tag. Então eu vou pegar aquela primeira parte e fazer o don't they. E aí vamos ver a tradução como é que fica. Ó, eles gostam de pizza. Não gostam? Tio Rê, mas cadê o verbo gostar aqui? Ele não aparece. Quem aparece é o auxiliar. Ou é o próprio verbo to be, que daí fica muito fácil de usar, porque o verbo to be sempre manda, ou é um auxiliar. Nunca é o verbo principal. Olha que fácil. Agora aqui tem o Bob. E o Bob está dizendo Bob likes pizza. Por que Bob likes pizza? Porque Bob é ele e ele é he. E a gente estudou lá no Simple Present a regra do S. I like, you like, he, she, it, likes. É só no Simple Present que tem o S. A gente estudou isso com o verbo work. I work, you work, he, she, it, works. Então tem o S ali, mas cuidado. Porque quando eu uso he, she, it, o auxiliar do presente não é don't. Ele também leva o S. Qual é a negativa de Bob likes? Vou substituir Bob por ele. He. Vai ficar he
doesn't like. É só você lembrar da nossa aula de Simple Present, que claro, se você esquecer, você pode voltar lá a qualquer momento. Pensa a vantagem desse curso, de você poder voltar no tempo e assistir aquela aula de novo. Só que agora o que acontece? Eu nem precisava colocar o like, o auxiliar mudou, é ele que vai subir. Só de fazer o negativo, ó, eu já descubro quem vem aqui, ó. E como é uma pergunta, eu faço invertido. Doesn't he? Tio Rei, eu poderia fazer doesn't Bob? Não. Nunca se põe o nome lá no question tag. É sempre o pronome que equivale a esse nome. Então ali ficou, Bob likes pizza, doesn't he? Oh, Bob gosta de pizza, não gosta? Essa seria a tradução adaptada para o português. Muito legal. Vamos mais uma? Jane worked hard. Opa. Já anotei aqui que é passado. Passado porque tem ed. Então o auxiliar da negativa no passado não é don't e nem doesn't. Porque don't e doesn't são auxiliares do presente. Qual é o passado deles? Ah, que bom que você lembra, ó. É o didn't. Então aqui vai ficar, ela não trabalhou, she didn't work. Nem precisava colocar o work. Com o didn't eu já sei quem vem para cá. Agora o que eu faço? Eu coloco ele para cá, invertido, inverto esses dois caras, porque é uma pergunta. Em toda pergunta no inglês algo passa para frente. Legal? E aí fica, didn't she? Olha que legal isso, tá? Então, she worked hard, didn't she? A tradução, a Jane trabalhou muito. Não trabalhou? Olha só, tá vendo que a tradução é diferente do que eu falo no português, né? O inglês tem as suas regras próprias, eu estou ajustando para o português a tradução desse inglês aqui. E a última diz assim, nós viajaremos. É futuro! Olha que moleza, eu já tenho dois verbos. E quando eu já tenho dois verbos, fica mais fácil ainda. Por quê? Porque agora a negativa de we will travel é we won't. Lembra que o negativo de we will won't? We won't travel. Aí o que aconteceu? Vamos escrever direito isso aqui, ó. We won't travel. Você já tem o elemento pronto na frase original. Então como é que eu faço? Eu passo para lá ao contrário. Vai ficar won't we? E a tradução toda fica nós viajaremos, não viajaremos. Certo? Então olha que bacana que é isso, ficou tudo muito fácil e depois de fazer isso, eu só preciso apagar aquelas frases negativas para ter aqui. É claro que tem gente que consegue fazer direto, tá? Tem gente que olha direto na frase aqui e faz. Claro, porque eu, por exemplo, que trabalho com o idioma há muito tempo, eu já estou acostumado. Então, já vem automaticamente na minha cabeça. E vai ser assim com você também. Vai depender do teu envolvimento. Mas você notou que o question tag ele é sempre o contrário do que veio antes. Então, se a minha parte inicial está na afirmativa, todos os question tags estão na negativa. Mas e se for o contrário? Olha como o contrário é mais fácil. Vamos pegar todas essas frases aqui, ó, todas elas, e passar para a negativa, tudo bem? Então agora eu vou reescrevê-las, só que na negativa. Ó, it isn't hot here. Como é que fica o question tag aqui? Tá? É isso que a gente vai ver. Olha a próxima. It wasn't nice. Não foi legal. Foi? Né? Olha a outra. Eles gostam de pizza. Qual é a negativa? Você vai ver como é que muda. Tá? Eu tenho que fazer isso aqui. They don't like pizza. Eles não gostam de pizza. Gostam? Como é que fica? Ó, o Bob não gosta. Bob doesn't like pizza. Como é que fica? Aqui, negativo. She didn't. Eu estou pegando na mesma cor, tá? E estou fazendo o negativo de tudo que está lá antes. Inclusive, já funciona para você relembrar. O didn't já está na negativa, força o verbo a voltar para a forma normal. Ele não vai ter esse ed aqui, tá? Legal, né? E a negativa de will vai ficar we won't travel. Acho que eu não pulei nenhuma, né? Como que fica aqui, ó, vírgula, vírgula. Bom, agora ficou mais fácil, sabe por quê? Porque você também só tem que imaginar o contrário. Qual é o contrário de it isn't? É it is. Então já passo para lá e fica is it? Qual é o contrário de it wasn't? É it was, né? Então só passo para lá sim, ao contrário, porque é uma pergunta, was it? Agora aqui ficou mais legal ainda, porque embora eu tenha o auxiliar e o verbo, qual é o contrário de they don't? Não é they do? Não é they do? É esse cara que eu vou passar para cá, ó. Então, quando a frase já está na negativa, ela já está me mostrando quem vai para o outro lado. Ela já está me mostrando. Olha que moleza que é isso, gente. Olha que legal. Então, vamos lá.
Qual é a parte afirmativa de Bob doesn't? Não é Bob does. Pronto, já sei quem passa para cá. É does he. Por que he? Porque eu não posso repetir o nome do cara. Não posso repetir. Aqui era Jane, né? Jane didn't work. Ó, vai ser o mesmo que she did. Quando já está auxiliar, eu imagino o contrário dele na afirmativa mesmo. Pronto, já vai ele mesmo para o outro lado. Então, na negativa, ó, qual é a afirmativa de we won't? Não é we will? Pronto, já sei que quem vem para cá é will we. Então, quando eu tenho a frase na negativa, já está aparecendo para mim aqui, ó, já está aparecendo quem é que vai passar para o outro lado, só que no contrário. Então, todas as negativas são muito mais fáceis, concorda? Olha que moleza. Agora deixa eu apagar para deixar esse slide bonitão, que eu só quero ficar com as respostas, que também ela é bastante fácil de você deixar isso automático na sua mente. Basta começar a usar. Legal? E aí vamos traduzir para você não ficar no vácuo. Ó, não estava quente aqui, estava? Não foi legal, foi? Ó, they don't like. Opa, cadê o T aqui? Ó, pronto. Eles não gostam de pizza. Gostam? Note que não aparece o verbo gostar aqui. É uma adaptação para a tradução do português. Olha aqui, ó. O Bob não gosta de pizza. Gosta? Ela não trabalhou muito. Trabalhou? Nós não viajaremos. Viajaremos? Então, a negativa é sempre mais fácil. Agora, eu vou fazer bem rápido aqui essas regras nos slides para depois a gente entrar nos casos especiais que tem algumas exceções para eu te mostrar. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse slide está dizendo o seguinte, aquilo que eu acabei de falar. Usamos o tag questions no negativo quando as sentenças são afirmativas e usamos question tags na afirmativa quando as sentenças são negativas. Ou seja, é aquilo que eu falei aqui. É sempre o contrário. Primeira parte da frase na afirmativa. Question tag na negativa. Primeira parte da frase na negativa. Question tag na afirmativa. É sempre o contrário. Mas isso é igual ao português, portanto, não me preocupa. Use o mesmo verbo auxiliar da frase principal. Se não houver, use do, does ou did. Se ele dá como uma dica. Não precisa lembrar disso aqui como uma dica. Aliás, nem precisa lembrar disso aqui. Porque a gente seguiu a lógica aqui. É claro que o negativo de they like é they don't like. Daí a gente viu de onde surgiu esse cara. Então veja, e quando o auxiliar já aparece, como aqui, por exemplo, daí eu já sei quem é que vai para o outro lado. Então, na verdade, bem na verdade mesmo, essa dica não precisa dela, porque a gente segue a lógica. Muito melhor seguir o raciocínio, que evita que eu tenha que ficar decorando qualquer coisa, do que uma dica dessas que está falando aquilo que a gente já sabe. Tudo bem, então, pulei. Mas então por que você escreveu aqui, tio Rê? Porque é assim que os livros trazem. E às vezes eu gosto de desdizer os livros. Eu gosto de mostrar para você que você pode ir além do que o livro lhe traz ou criar um raciocínio próprio, tá? Próxima. O tag question deve ficar no mesmo tempo verbal da frase, mas é lógico. Ninguém diria assim, ó, foi legal, será? Não, ninguém diria assim, né? Ninguém diz assim, o Bob gosta de pizza. Não gostou? Não, é lógico que é no mesmo tempo verbal. Esse slide está me dizendo óbvio. Então tá bom, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Substitua, essa parte é importante. Substitua o nome pelo pronome. Lembra que eu te falei, ó, não posso pegar esse Bob e colocar ele aqui. Apesar de eu fazer uma pergunta e ter que inventar, eu coloco o pronome que equivale a ele. Ó, beleza, Bob é ele em inglês é he. Ó, our teachers. Eu não posso pôr isso lá, porque our teachers significa nossos professores. Quem são nossos professores? Ah, são eles. Eles em inglês, they. É por isso que ficou esse cara aqui. Então a gente não põe o nome lá e a gente não põe assim, por exemplo, né? Essa expressão toda aqui. A gente tem que pôr um único pronome lá do outro lado sempre. Sempre, tá legal? Beleza. E as formas negativas são frequentemente contraídas, ou seja, quando eu faço essa negação aqui desse lado, ó, normalmente a gente deixa junto com o not, tá? É o que ele está falando aqui, ó. He played well yesterday, didn't he? Ele jogou bem ontem, não jogou? Tá? Mas e se eu quisesse? E se eu quisesse pegar esse cara e separar o not de dentro dele? Aí eu sigo esse padrão aqui, ó. Ele jogou bem ontem. Opa, é he, né? É he. Ó, he played well yesterday. Did he not? Aí o not, olha o que acontece. O not vem parar depois do he. Era didn't he. Era assim, ó. Didn't he, né? Só que agora o que eu faço? Eu pego esse not, separo e jogo ele depois do he. Tá certo? Esse é um padrão menos comum,
mas existe, eu gosto de mencionar. E aqui, como tem um enrinho de pronome, deixa eu arrumar aqui o nosso corretor. Aí, agora ficou tudo certo. Beleza, vamos embora agora para, terminando já os casos normais, para a gente ir para os casos especiais. O verbo have, esse verbo é uma encrenca. Por quê, queridos? Vou mostrar para vocês por quê. Olha só. A gente estudou o verbo have lá no Simple Present. E no Simple Present ele tem duas formas, lembra? Ele fica I have, you have, he, she, it, has. Mas se eu digo I have a house, tá bom? Qual é o negativo disso? Bom, vai ser parecido com o negativo de I like. Qual é o negativo de I like? I don't like. Lembra disso? Tá bom. E qual é o negativo de he likes? Regra do S. A gente acabou de revisar. He doesn't like. Então, na verdade, quando o verbo have é um verbo principal, assim, ó, ele vai seguir o padrão dos outros verbos. Contrário de I have, eu tenho. Ué, eu não tenho. I don't have. Tudo bem? Lembra disso? Contrário de he has. Ué, segue esse mesmo padrão. He doesn't have. Então aqui eu estou te mostrando que o verbo have se comporta de maneira normal, portanto segue o padrão de outros verbos. Mas existe um tempo verbal que a gente estudou, super importante, precioso, chamado present perfect. E lá no present perfect, a gente viu que quando eu digo eu vi, I have seen. Ou seja, o verbo have é um verbo auxiliar. Qual é o negativo de I have seen? I haven't seen. Bom, então o que eu estou te mostrando aqui? Que o verbo ter, ele tem duas propriedades. Ele pode ser um verbo principal de uma frase, portanto ele vai ter a ajuda de um auxiliar para fazer a negativa, né? E aí ele se comporta normalmente, como qualquer outro verbo aqui. Ou ele pode ser o auxiliar, como é o caso do present perfect, sendo ele o cara que vai para a negativa para fazer negativa, ele que vai para frente para fazer pergunta. Então ele tem essa possibilidade. Isso afeta ele aqui no question tag. Ele vai poder fazer as duas coisas. O verbo have pode ser usado como verbo principal, tipo isso aqui que eu te mostrei, e pode ser usado como verbo auxiliar. Tá aqui, ó, só tô lendo. Como isso aqui que eu te mostrei, tá? Quando seguido de um verbo no particípio passado. Aqui eu pus o exemplo. We have a dog. Olha lá. Nós temos um cachorro. Beleza, o verbo aqui está sozinho, ele é verbo principal. We have studied hard. Nós estudamos muito. Aqui é present perfect. Esse cara é um auxiliar que está ajudando esse outro verbo aqui. Legal? Bom, então você lembra disso, a gente relembrou. Como que isso afeta a frase? É assim, ó. Quando ele é verbo principal, we have a good house. Qual é o negativo de we have? Segue esse padrão, com don't. Né? Então, olha só. We don't have. Aí ficou don't we? Vamos fazer por etapas para você ver. O negativo de we have é we don't have. E aí eu já descobri o elemento que vai passar para frente. Mesma coisa aqui embaixo. Qual é o negativo de he has? É he doesn't have. Opa, porque esse aqui é o verbo principal, aí eu já descobri quem vai passar para cá. Então, quando o verbo have funciona como verbo principal, que são essas duas frases, ele vai precisar do auxiliar para fazer a negativa. Esses caras é que aparecem no question tag. We have a good house, don't we? Nós temos uma casa boa, não temos? Ou a próxima frase. He has a nice girlfriend, doesn't he? Ele tem uma namorada legal, não tem? É isso. Mas nas frases de baixo, eu tenho dois verbos. Dois. Portanto, as duas frases são present perfect, que é isso aqui. Tá? E aí o que acontece? O verbo have é o auxiliar. Se ele é o próprio auxiliar, vamos seguir a lógica? Qual é o negativo de they have? Não é they have studied, né? É they haven't studied. Aí eu descobri quem vem pra cá. Entendeu? Olha aqui, ó, dois verbos. Lá em cima eu só tinha ele, tá? Então aqui é present perfect. Qual é o negativo de she has been? She hasn't been. Então eu descobri quem vem pra cá. Legal? Aí a tradução da frase fica assim, ó. Então é tudo dentro da nossa lógica. They have studied a lot, haven't they? Eles estudaram muito, não estudaram? She has been sick, ela esteve doente, não esteve? É isso. Então cuidado com o verbo have, se ele vai ser o auxiliar ou se ele é verbo principal. Também está dentro da normalidade daquilo que a gente já está acostumado a ver. E aí, nós podemos entrar nos casos especiais, que não são muitos, mas são importantes, special cases, seguindo o macete da garota bonita, a gente traduz de lá para cá, casos especiais. Ora, quando a frase começa por I am,
Nem pense, não precisa nem pensar. O question tag é aren't I. Aí você fala assim, mas peraí, tio Rê, eu não digo I are, Renato. Eu digo I am. Pois é, mas essa é uma exceção. É um caso especial. Existe uma outra possibilidade também, tá? Existe uma outra possibilidade que eu vou aqui pôr do ladinho. Você pode dizer assim, I am late, aren't I? É bem esquisito isso. Então você já decora esse cara aqui, ó, tá? Ou você pode dizer assim, ó, eu estou atrasado. I am late. Am I not? Assim também é bem usado. Daí eu separo am do not, até porque não existe am't, tudo junto. I am't, eu não sou. I am't. Não, isso não existe. Existe I am not, separadinho. Beleza? Tá bom. Segundo caso, e quando eu tenho uma ordem? O que é o imperativo? O imperativo é uma espécie de uma ordem, por mais que você seja super polido. Quando você diz para alguém, abra a janela, por favor, o tipo de frase que você fez é imperativo porque começou com um verbo. Abra. E pode ser tanto na afirmativa quanto na negativa. Quando você fala assim, ó, não abra a janela, por favor. Continua sendo um comando, né? Imperativo é um comando, não abra. Abra. É isso. E quando você tem essa situação, não importa se a frase é afirmativa ou negativa. Não importa, porque até agora a gente viu que se a primeira etapa é afirmativa, o question tag será negativo e vice-versa. Agora não. Agora, independente de ser afirmativa ou negativa, começou com o verbo ou começou com a negativa, o question tag será sempre will you, tá? Will you. Nem tradução tem para isso, tá? Não tem tradução, porque ó, como que a gente diria isso no português? Abra a porta. Abre? Não, né? Aqui, ó, não se atrase. Se atrase? Não. Então nem tradução para nós isso aqui tem, tá certo? É pouco usado no inglês também. Mas esse don't be late, ó, não se atrase. Will you? Esse will you não tem um equivalente para nós. Porque na verdade a gente não usa, pelo menos nós aqui do Sul, tá? Ninguém falaria pro outro dando um comando, né? Abra a janela. Vai abrir? Vai abrir mesmo? Ou não vai abrir? Sei lá, talvez a gente fale assim, né? Mas não como question tag. Então, tá vendo como nem tudo cabe tradução para nós, tá bom? Próxima! Quando a frase começa por let's. Ai, 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 cuidado com isso. Decore agora. Começou com let's, mas tem que ter esse apóstrofo S. O que é o let's? É sempre um convite. Let's é o nosso vamos. Let's go, vamos. Let's play, vamos jogar. Let's go to the cinema, vamos ao cinema. Let's study, vamos estudar. O let's é sempre um convite plural, tá bom? E o let's faz com que você que está falando ele participe. Quando eu digo let's, eu estou me colocando junto. Vamos, eu faço parte. E se eu faço parte, sou eu e você, eu e vocês, nós. Nós em inglês, we. Então sempre que a frase começar com let's, o question tag terá esse we aqui, ó. Porque já está envolvendo pluralidade. Só que você pode decorar esse trechinho. Let's dance, shall we? Vamos dançar. Não vamos? Sei lá. Ou vamos? É tipo uma confirmação. Shall we? Tá bom? É isso. Agora, cuidado. Por quê? Porque eu disse let's com apóstrofo S. Porque o let sozinho, ele é um verbo. E se ele é um verbo e vier no começo, por exemplo, aqui, ó. Let it go. Deixe ir. Aí o question tag é will you? Ó, começou com o verbo let it go, deixe ir, deixe embora. Will you? Aí mudou o finalzinho, porque aqui começou direto com o verbo, daí virou um caso do imperativo. Mas se tiver o apóstrofo S, daí virou a expressão let's, que significa vamos, ela sempre dá uma ideia de convite, e aí muda o finalzinho do question tag. Então, por um apóstrofo S, ou você cai num caso, ou você cai no outro. Cuidado com isso. Próxima, número 4. E quando eu tiver palavras assim, ó, nobody, no one, somebody, someone, everybody e everyone. O que acontece com isso aqui? São sujeitos indeterminados. Quando eu digo ninguém me ligou, você não sabe quem é ninguém. Quando eu digo todo mundo gostou da festa, você não sabe quem é todo mundo. A palavra no, todo mundo, alguém, ninguém, não define com clareza o sujeito. E quando isso acontece, como é que eu vou saber qual pronome eu vou usar? Né? Então olha só, quando eu tenho palavras como ninguém, ou alguém, todo mundo, que são escritas assim e a gente já estudou. O pronome que vai lá atrás é sempre o they. É sempre o they. Porque a dúvida fica essa, né? Lembra que quando era o Bob,
ficava fácil de ver que Bob é ele, o pronome era he. Lembra que quando era Jane, ficava fácil de ver que Jane era ela, então o pronome she. Mas e quando é um pronome assim? Um pronome indefinido, ó, o próprio nome já diz, a gente estudou esses caras. Pronome indefinido não define o sujeito. Logo eu uso they para todo mundo, como a gente faz no português. A gente fala no português assim, eles roubam muito lá no governo. Tá, eles quem? Eles. A gente fala assim porque a gente não quer definir o sujeito. Daí a gente pluraliza, certo? Ainda que hajam pessoas honestas lá. E olha que louco isso aqui, ó. O nobody, ele é uma palavra negativa. Então, embora o verbo aqui esteja na afirmativa, olha que loucura o que você tem que fazer de raciocínio. O nobody é ninguém. Tem dentro dele a palavra no. Se ele é negativo, ele já deixou todo esse primeiro trecho aqui negativo. Então, aqui eu tenho que pôr uma expressão afirmativa. Como que eu cheguei nessa conclusão? Assim, ó. Bom, eu vou pegar então esse nobody e vou imaginar que eu vou tirar ele daqui. Vou tirar ele daqui. Tá? E vou trocar por outro nome, sei lá. Vou trocar pelo nome, por ele, he. Ele me ligou. Beleza, a frase agora ficou he called me. Certo? Legal, né? Qual é o negativo disso? Para eu descobrir qual é o question tag que vem aqui. O negativo de he called, que é passado, é he didn't call. Beleza? Daí eu já saberia quem vai passar para cá, que é o didn't he. Maravilha. Maravilha, pronto, descobri isso, certo? Tá, mas o didn't he é diferente desse, tio Rê. Sim, mas calma. Eu fiz essa primeira etapa só para descobrir quem vem aqui, ó. Descobri, porque o verbo está no passado. Agora eu apago tudo e faço esse cara aqui voltar para a frase, ó. O nobody voltou. E quando o nobody voltou, e ele é uma palavra negativa, ele deixou todo o primeiro trecho na negativa. O que significa que aqui vai ter que ser a afirmativa. Daí eu vou trazer para a afirmativa agora, pronto, virou did. Foi daí que eu descobri de onde surgiu o did. E como eu estou usando nobody, agora a regra diz que o pronome tem que ser they. Pronto, cheguei nisso aqui. Legal? Esquisito, eu sei. Difícil? Nem tanto, tá? Nem tanto. É só uma questão de você se acostumar. É claro que isso vem pronto para você no texto, tá bom? Maravilha, vamos mais uma? Olha, a gente só vai, se não me falha a memória, até o caso 6. Então fica tranquilo, já estamos acabando. Ó, quando a sentença iniciar por nothing, o question tag será sempre, o pronome será sempre it, tá? E mesmo raciocínio. Como nothing também tem dentro dele a palavra no, ele deixou tudo aqui na negativa. Então, normalmente, a gente passaria esse cara para cá como negativo, won't. Só que como nothing deixou todo esse pedaço negativo, eu passo aqui no contrário, na afirmativa. Tá bom? Bem tranquilo, porque é uma mistura de raciocínio do que a gente viu no item 4, mais o fato de que o nothing exige esse pronomezinho aqui. Bem legal, é tudo, como eu disse para você, uma questão de decorebinha, meio chato. E por fim, essa nossa última regrinha aqui, ó, tá? Será a última. Olha só, quando a gente tiver essas palavras negativas, never, no, nobody, tá vendo que é tudo palavra negativa? Então, o question tag será afirmativo. Exatamente o que aconteceu no item 4 e 5. A palavra nobody, ela já é negativa. Então, o question tag ficou afirmativo. A palavra nothing já é negativa. Então, o question tag ficou afirmativo. É isso que ele está dizendo na número 6. Tá? Ele repetiu a palavra nobody, nothing, tá vendo? E trouxe outras para nós. Só isso. A palavra nunca, nada, né? No quer dizer também nenhum, né? Ou não, ninguém, nada, raramente. Essa aqui também é a palavra raramente. Ou hardly também pode ser hardly ever, raramente. Hardly sozinho significa dificilmente. E little, que tem conotação negativa, significa pouco. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Eles nunca sorriem. Sorriem? Tá, mas por que ficou do? Porque se eu tirar essa palavrinha daqui, tirei. Ficou they smile. Qual é o negativo de eles sorriem? They don't smile. Opa! Ao fazer isso, eu descobri quem vem aqui. Agora, por que eu não passei o don't? Porque quando eu tiro agora, trago de novo o never para dentro da frase, ele deixou tudo isso aqui na negativa. Então eu vou passar esse cara para lá na afirmativa. Legal? É o mesmo raciocínio que a gente fez no número 4, de modo que eu posso até dizer que o número 4, 5 e 6 são mais ou menos um item só. Tá bom? Então, olha só, não tem tanta coisa nova para você. We could hardly hear. Nós mal podíamos escutar. Podíamos? O hardly já deixou todo o pedaço, assim como never, todo esse pedaço na negativa. Então, esse cara passa para cá na afirmativa mesmo.
Lembra? O primeiro trecho negativo, o segundo afirmativo. E por fim, it's no good. Ó, não é bom. It's no good. Então, embora o is já esteja aqui, ó, por que ele continua igual aqui? Porque o no deixou tudo isso aqui na negativa. Então o question tag tem que ser afirmativo. É isso, eu sei que é um conteúdo um pouquinho mais decoreba, mas ele é importante, ele cai, só que ele não é tão corriqueiro assim, ele faz parte da nossa grade de cronogramas de gravações aqui, a gente precisava falar dele, até porque ele é conteúdo obrigatório no ensino médio, certo? Mas, garantida a presença dele para este Enem de 2017, não se sabe, tá? A questão é que ele é importante, ele fez parte dessa grade horária e você agora está por dentro de todas as regrinhas, as minúcias, como elas interagem e tudo mais. E melhor do que isso, tirando as regrinhas especiais, o começo todo na nossa aula você deduziu comigo como é que funciona a partir de coisas que a gente já estudou. O que prova mais uma vez que os nossos conteúdos se complementam. Nossa aula hoje ficou um pouquinho longa, mas ela é uma única aula e a gente já encerra esse assunto. Te vejo na aula que vem para um assunto novo, tá bom? Desconecto com esse aqui, mas também igualmente importante. Precisou de mim? Sabe onde me achar? Não deixe de curtir a aula. A sua curtida é o norte que eu preciso receber para saber, ó, tá funcionando essa metodologia comigo assim assado. Tá certo? Um grande abraço, dúvidas, me manda lá que eu respondo para ti. I see you. Bye. Até mais.